Onde existe amor, Deus aí está. Onde existe amor, fraterno amor. Onde existe amor, Deus aí está. Sejam bem-vindos à comunidade Santa Ana e São Joaquim. Amor, devoção e tradição. São estas três palavras que costuram a história da comunidade Santa Ana e São Joaquim, no bairro Jardim da Palmeiras, em Cuiabá, próximo ao Rio Cochipó. Tudo que é genuíno e verdadeiro nasce do coração e se transforma em oração. E com esta comunidade não foi diferente. Eu vejo que qualquer movimento tem que começar com oração. Essa igreja foi começada com oração, com circo bíblico. Começamos com 2 famílias ou 3, depois foi para 5, foi para 10, depois o circo bíblico tinha que ser no quintal. De pessoa em pessoa, de coração em coração, a devoção foi crescendo entre os moradores do Jardim das Palmeiras, da Chácara dos Pinheiros, Parque O'Hara, Jardim Apoena e Cochipó da Ponte. Foi assim que, junto ao menino Jesus, na noite da véspera de Natal, nasceu a ideia daquela que seria a comunidade dedicada à avó do Salvador, a comunidade de Santa Ana. Depois daquilo, em 1984, pensamos numa missa junto com o padre Mário Osso, que era o pároco da igreja, e uma missa na casa do Sr. Xavier, que é bem na esquina, ali naquele ano. Foi feita a missa no dia 24 de dezembro, missa de Natal, com a apresentação de um grupo de teatro também junto naquele dia, e o padre Mário veio celebrar essa missa, e essa missa ela tinha mais de 1.000 pessoas nessa missa daquele dia. Numa missa na noite de Natal, na residência do meu tio, Francisco Xavier de Oliveira, presidida pelo nosso pároco, Mário Bozo. E após essa celebração, na época meu tio era presidente do bairro Chácara dos Pinheiros, ele informou que havia conseguido um terreno para a construção da nossa capela com o prefeito Anildo de Lima Barros. Passado a missa, daí o padre Mário chamou a gente e falou assim: vocês têm que achar um terreno para fazer uma igreja aqui na Santa Ana. E nós catamos uma ideia, Chácara dos Pinheiros, Parque O'Hara, Jardim das Palmeiras. Eu fiz um grupinho aqui para nós ver terreno, Chácara dos Pinheiros fez também, e Parque O'Hara fez também. Mas naquele ano deu certo nesse local aqui que estamos aqui, porque Anildo Lima de Barros era o prefeito naquela época, né? Através da irmã do seu Joaquim, ele conversou com ele, e no passado uns 15, 20 dias, dentro da minha casa, veio toda a comissão, o prefeito, os vereadores e tudo, e ali fizemos uma ata desse terreno aqui, dentro da minha casa lá, porque não tinha barracão, não tinha onde, né? Então foi feito isso daí. Bom, passando, nós achamos o terreno e fez aqui, como um acordo, Chácara dos Pinheiros concordou de ser aqui, Parque O'Hara também concordou que a igreja fosse aqui. Na verdade é uma igreja não do Jardim das Palmeiras, é das comunidades
Chácara dos Pinheiros, Jardim das Palmeiras, Parque O'Hara e os outros moradores do redor aí. Nós caímos em cima de um trabalho todo de ajeitar aqui a igreja para que nós começássemos, né? Mas passado um mês, 2 meses depois, nós tivemos uma reunião lá na casa do Totó, a dona Ana. Vocês devem lembrar quem está aí. Essa reunião foi para escolher a padroeira daqui. Nesse ano, Mãe Santana ganhou como coordenadora, né? Devido à festa tradicional da família Pinheiro com Santana, né? De meus pais, Antônio Marques e Ana Sofia. E nessa reunião, a senhora Maria Pedrosa informou que a senhora Úrsula Pinheiro, moradores no município de Santo Antônio do Leveger, ela teria uma imagem que estava no poder da família de geração em geração há mais de 100 anos. Aí foi colocada em votação e, por unanimidade, foi escolhida Santa Ana como padroeira da nossa comunidade. E nessa mesma reunião, né, já foi montado os membros da coordenação, né, que o nosso coordenador, o primeiro coordenador foi seu Pedro Rossi. E no dia 12 de maio de 1985, foi lançada a pedra fundamental, com a presença das autoridades eclesiásticas, civis, né, e foi dado a bênção através do nosso arcebispo Dom Bonifácio Piccinini e o pároco, com a presença também de vários moradores da região aqui do Cochipó. A pedra fundamental da Santana São Joaquim foi 12 de maio de 1985, a primeira reunião que fizemos na minha casa. Eu fui escolhido pelo coordenador. E naquele ano eu fui coordenador e deixei a igreja assim nessa altura, de 1 metro, 1 metro e pouco aqui. Em 86 o Pegorini foi o coordenador e ele e a diretoria toda achou melhor por nós não trabalhar na igreja, fazer um barracão. O barracão era menos gasto, né? E nesse começo de ano de 86 fizemos ali, e aí começou a ter a celebração, as missas no barracão, uma catequese bastante forte também aqui, né? Muito boa, e ali foi seguindo, né? E aquele ano também foi levantado aí, mais um pouco das paredes aqui. Em 87 o Miguel foi o coordenador, que acabou de completar a igreja para cima e fez toda a estrutura metálica e aí as telhas compradas. Em 88 o senhor Abdias estava falecido, né? O senhor Pegorini falecido, e o senhor Abdias foi coordenador de 82 também falecido, né? E ele acabou de cobrir, acabou de rebocar por dentro, né? Em 90 o seu Devancir, esposo também falecido, né? Ele foi o coordenador, onde fez todas essas estruturas metálicas ali, fez um piso de ardósia aqui, parece naquele ano, e naqueles anos mesmo de 90, por aí, já a celebração passaram a ser tudo aqui dentro da igreja. Nessa, bem certeza, foi nessa base mesmo. Depois dos anos 90 foi o seu Evaristo, que foi o coordenador daqui, e nós ganhamos toda essa madeira da Rizieri, que ali onde que a açaí agora era Rizieri antigamente, e fez todos esses bancos, e cada um fez uma parte, né? Eu fico contente porque a gente, do início, começando um trabalho de igreja, e vendo que todo mundo lutou, né? Lutou para que a igreja fosse, né? Tivesse estado do jeito que está, a gente só fica alegre com tudo isso, né? Sim, eu caí de avião aqui na Bahia. Eu vim rodando por aí do estado de São Paulo, sou paulista, e levando desde criança a minha vida, sempre acompanhada. Eu tive oportunidade de, já na minha casa, prestar serviço para a comunidade. Eu fiz a minha vida acompanhando eles, os costumes de outros, e cedo já me preocupava com as coisas. E quando tive uma idadezinha de 14, 15 anos, que eu já estava inserido aqui, eu não era casado na igreja, só no civil. Aí eu fiz meu casamento no civil, aí foi inserido no corpo da comunidade,
Aí passei a ajudar a roçar os matos, roçar, ali fazendo limpeza, fazendo outra, e fomos indo, levando, e tínhamos bastante pessoas que nos ajudavam, né? Então tivemos uma vida salutar, muito boa, o pessoal aderia fácil, se conversava. Aí, mais tempo, eu já casado, eu tinha minha senhora, nós ficamos aqui 19 anos na catequese. Nós ficamos 19 anos. A minha senhora era cozinheira, ela foi nomeada há muitos anos, mais de 8, 20 anos, como a mãezinha que acompanhava os catequistas, acompanhava ele. Eu tinha eu dirigia, tinha minha condição, e eu com ela fizemos muito elevado a catequese muito bem orientada, pessoas que ajudavam. E a gente foi levando até que eu passei a ser responsável direto. Aí a igreja não tinha sido construída, a igreja. Aí o esboço, a planta do que ela é hoje, eu previ, na minha cabeça, previ o modelo tipo. Eu desenhei, foi um sucesso. O pessoal aderiu. Depois, passado uns tempinhos, aí me caiu o terreno, essa planta aqui, ela não... Vai chegar a hora que a igreja é pequena, acolhe todo mundo. Vai chegar a hora que vai crescer a igreja. Aí nós não podemos acolher o pessoal todo, né? Então temos que mudar um outro tipo para aumentar. Porque isso eu tinha uma lição de engenheiro civil, eu tinha que o criador, ele tem que criar o começo, o meio e o fim. Eu não me estava dando fim, que aí não ia servir. Mas então tá bom, vamos construir ela. E hoje é realidade. Coube ao São Pedro e mais outros, bastante, ser uma pessoa que mexia com o piso, assoalho, parede, cimento. Eu não sou pedreiro, não sou nada, mas sou arquiteto. Eu, com ele, hoje, construí a igreja que é hoje, e ela é muito afamada. Olha onde eu andei, que não é pouco, é muito, é elogiado. Fogo muito insabido. Mas elogiada não é só o templo de Deus. Elogiada é o povo nosso, que aderiu, que se juntaram e fizeram situação primária para poder pôr isso aqui em posição. A comunidade do Sul, que já era bastante aqui, se uniram e compraram a madeira para fazer os bancos. Encomendaram a madeira no norte, aí o caminhão trouxe, aí eu levei na minha fábrica, e desdobramos, ela veio em prancha, desdobramos em tábuas. E a minha família, meus filhos, minhas filhas, ajudaram a construir os bancos da igreja. Aí, originais. Não tem nenhum quebrado, nada, sobre a minha direção. Eu sonho com a liberdade da vida e a liberdade de Jesus Cristo. A liberdade, onde todos têm direito, todos trabalham e todos ajudam no mesmo local. Eu dei um jeito, estou aqui, muito grato com a comunidade nossa, e muito grato à minha família, e muito grato aos meus amigos, e àqueles que eu vejo aqui antigos, fico contente. São poucos. Já foi para o céu, muitos deles. É a vida. Todos têm que acabar. Porque a semente só produz fruto quando ela morre. Ela vive quando produz fruto. Ela tem que passar por uma fase e mudar, e germinar, crescer.
É a nossa missão. A festa num campo cheio de mato, então a gente na época das festas, juntava em pessoas para vir roçar de foice. Limpava, aí a minha senhora era cozinheira, ela que fazia. Quem pagou a mão de obra para se construir o templo e o nosso movimento aqui, uma grande parte da despesa foi minha senhora, que ela era catequista, então na sexta-feira só, sábado, ela com as amigas delas, corria o pessoal angariando bens para fazer a festa. Isso, aquilo, carne, outro. Tinha lá um sitiante, um fazendeiro, que dava uma vaca para matar e carnear na festa. E nós fazíamos, aí apurava dinheiro para pagar a mão de obra do pessoal que estava colocando piso, tijolo, telhado, assim. Ela contribuía, ela e mais as companheiras, a equipe, que ela tem uma equipe que ajudava ela, né? Então, a minha finada não está aqui hoje para receber as homenagens. Mas ela está no céu. Ela está no céu. Ela está no céu. Então, eu estou pronto para morrer. Mas isso quando Deus chamar. O que faltou, Santa Ana inteiro. Por sua intercessão, não faltaram mãos estendidas em favor de sua construção. A comunidade não dispunha de muito aparato financeiro, mas não faltava o essencial, o povo de Deus. Da padroeira, depois de atravessar 100 anos de gerações numa mesma família, quis fazer parte de uma família muito maior. Dona Úrsula Pinheiro trouxe a imagem da gloriosa Santa Ana da sua fazenda velha, no município de Santo Antônio do Leverger, para a Chácara dos Pinheiros e decidiu doá-la à comunidade para ser entronizada na capela recém-construída. Essa tradição das festas de Santa Ana, por isso foi escolhida a padroeira da capela aqui, é que essa imagem aqui, ela vem lá do século 17, 18, lá da família Pinheiro, e essa festa de Santa Ana nossa aqui, ela já tem mais de 200, 250 anos ou mais, essa tradição. Então é uma relíquia que está aqui na minha frente aqui. É uma coisa assim que a gente vê, e essa imagem, ela estava aqui com a Dona Isabel Pinheiro, aqui na Chácara dos Pinheiros, já há 20 anos que não faziam festa. E as festas deles aqui eram de 15 dias. Aí quando surgiu a Santa Ana como padroeira aqui da nossa capela, a Dona Isabel Pinheiro falou um dia assim: agora eu posso morrer, porque a minha santa, ela tem a casa dela. Entendeu? E passado poucos anos depois, assim, ela faleceu mesmo. Mas a gente viu que ela ficou assim tão satisfeita de ver a imagem dela, que vem lá dos séculos, dos bisavô Jonas Pinheiro. Ele também não deixava de vir numa festa aqui de jeito nenhum. Então é uma tradição, uma festa muito bonita. Com o passar do tempo, a igreja foi tomando forma, ganhando cor, estrutura, e muitos foram os que passaram por esta comunidade. Cada pequeno tijolo dela carrega uma marca de histórias, de tradições, de nomes e rostos. Meu nome é Elisete Margarida de Oliveira. Eu fui coordenadora em 1991 e primeiramente eu agradeço a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a minha família, principalmente meu pai Xavier, que me ajudou tanto, que me deu apoio tanto, desde o começo até o fim do meu mandato. Nessa época que eu fui coordenadora,
nós fizemos a frente ali da igreja, né? E conseguimos fazer a cobertura da telha aqui, fazer a cobertura, porque não era forrado na época, tinha muito passarinho, e a hora que vinha para limpar, na nossa época, nós que limpávamos a igreja, né? Tinha que deixar tudo limpo, tudo organizado para a missa. Aí conseguimos forrar a igreja, graças a Deus, graças ao meu pai, que conseguiu essa doação, né? Que nós fizemos esse forro da igreja. Mas foi muito gratificante nessa época, que teve o apoio também do seu Pedro, na época, que me ajudou bastante, seu Pedro, seu Miguel, né? Seu Evaristo, que nós chamamos de paizinho, né? Essas pessoas sempre estavam junto comigo, né? Dando apoio, o seu Devonci, né? Ave Maria, nossa, eu tenho que só agradecer a Deus por eles estavam sempre comigo nessa época também. Se não fosse meu pai dando tanto apoio para mim na época, eu não sei o que ia ser, né? Se ia continuar ou não, porque eu tenho só que agradecer a ele, porque na época nós fazíamos comida, alguma organização, evento ali atrás aqui da igreja, no barracão. Não era nem barracão, não tinha nada, era só o tacuru, né? Que era para fazer a comida, né? Em promoção, essa coisa toda. Mas por enquanto eu tenho que só agradecer a todos que me ajudaram, que esteve presente nesse momento, né? De 91, que me apoiaram em tudo, graças a Deus. Eu tenho que só agradecer. Eu me chamo Valdomiro Garrido. Cheguei nessa comunidade de Santana em 1998. Nossa família foi acolhida, braços abertos por todos, só tenho a agradecer. E aí a gente começou um trabalho, eu chegando aqui, pelo carinho de todos, como a gente acabei de falar que foi bem recebido, aí já comecei a trabalhar na comunidade, participando de tudo um pouquinho, certo? E participei de algumas coordenações no início que eu tive por aqui, no trabalho de comunidade. E aí, nessa decorrência de alguns anos, eu assumi em 2010, mês de dezembro, a coordenação com a comunidade junto, fazendo um trabalho da comunidade. Aí recebi das mãos da Rose, para dar uma sequência de trabalho. A Rose estava no trabalho da construção do barracão, tinha feito a cobertura do barracão, eu assumi para dar sequência, com a comunidade junto. Aí nós fizemos o trabalho do piso do barracão, aí a gente trabalhou em torno do palco, os banheiros. Foi um trabalho de 2 anos, um trabalho unido com todo mundo. E assim, desse termo, 2013, eu me lembro, em janeiro de 2013, aí o Moadir assumiu. Mas foi um trabalho gostoso, um trabalho ótimo, porque a gente, quando trabalha em comunidade, é muito bom. E eu e minha família, nós fomos sempre bem recebidos, a gente tem grandes amigos, uma grande amizade, e eu só tenho a agradecer Santana e São Joaquim e a todos da comunidade de Santana. A minha coordenação foi em 2000. Quando comecemos, nós não tínhamos sacristia, graças a Deus teve uma pessoa generosa que nos doou um dinheiro para fazer a sacristia. Então, seu Pedro sempre esteve na frente em tudo, que era coordenador. No meu tempo, eu coordenava o dízimo, a liturgia, era catequista, então sobrava pouco tempo para a administração da igreja. Então, seu Pedro que tomava conta de fazer as construções ali, que foi feita a sacristia. A Chácara dos Pinheiros era aqui, Jardim das Palmeiras, aqui era um lago. O sapo cantava à noite, dia nós íamos rezar aqui de noite, os sapos que cantavam para nós. Era lago mesmo. Aí que foi aterrado e foi feito para fazer a igreja, a fundação da igreja. Mas tudo é com dificuldade, mas com Deus na frente a gente vai longe. Então a gente quer agradecer a Deus, a todos aqueles que já foram coordenador, bem ou mal, mas pensando em fazer o bem. Então todos que deram a sua contribuição, a gente pede que Deus abençoe aonde eles estiverem. Então é isso, pedir a Deus que Deus abençoe a todos. Todo mundo fez um pouquinho e nesse pouquinho estamos aonde estamos hoje. Na minha época, eu fui coordenadora, eu e a Alice, né? Ela foi vice e eu fui coordenadora. Mas eu tive muita ajuda do povo da Chácara dos Pinheiros, porque eles são pessoas assim, que quando entram aqui, eles ajudam na festa de Santana, nunca deixavam a gente sozinho. Na época tinha a ajuda do seu Pedro, da dona Dominga, seu Devancio,
A dona Luzinha ainda era viva, né, quando eu fui coordenadora. Eu não me lembro bem se foi em 2000, 2002, foi por aí. Mas a gente fez aquelas 2 salinhas da catequese, que foi eu que construí na época, né? Aí depois foi ampliada, entendeu? Foi melhorada. Mas de verdade, a gente não caminha sozinha aqui se não tiver ajuda do pessoal da Chácara dos Pinheiros. Eles são pessoas que nos ajudam de verdade. Então tem muito que agradecer. E a gente fez pouco, porque um ano você não consegue fazer muita coisa. Assim, na época, as festas aqui era tudo sem asfalto, o pessoal andava nas ruas arrecadava porco, até gado, tudo, mas as festas sempre foi muito com sucesso. Então eu tenho que agradecer a todos. Meu nome é Cláudia, participo dessa comunidade Santana de São Joaquim desde criança, né? Vivo intensamente pela comunidade, fiz minha catequese aqui na comunidade, participo das festividades desde criança, na época da procissão, como anjo nas procissões, e fui crescendo dentro da comunidade. Depois de ter feito o crisma aqui já, se tornei catequista na comunidade por um tempo, e depois fui investida como ministra da Eucaristia, e até hoje participo diretamente das festividades da comunidade. Na época da bandeira a gente sai com os festeiros, buscando levar as bênçãos na casa com a bandeira, e todo o preparativo da grande festa dos padroeiros. E isso faz muito tempo que eu faço parte da festa e também da parte litúrgica da comunidade. E venho cada vez buscando mais estar presente, né? Porque muita gente vem de coração aberto para colaborar com cada um de nós. E como colaboradora direta da comunidade, eu acho importante essa acolhida que nós temos aqui, que faz muita diferença de muitas vezes de outra comunidade, porque você se sente acolhido aqui, chegar no momento das missas e receber esse olhar, esse abraço que todo mundo tem aqui, esse acolhimento, e as pessoas cada vez vem mais se renovando. E assim, olhar para trás, ver tantos coordenadores que já se passaram aqui, que colaboraram muito para que hoje essa comunidade, depois de 40 anos, você olhar que ela foi planejada, tem uma história muito linda da Pedra Fundamental até hoje, né? Minha avó também foi uma das colaboradoras, e tantos outros que conheço desde criança ali da Chácara dos Pinheiros. Então fizeram uma diferença muito grande, e chegar até aqui e olhar para trás que tudo valeu a pena, e ver assim a gratificação de cada um, no olhar de cada um, que ajudou essa comunidade a crescer e estar presente até hoje do jeito que está. Eu me chamo Ricardo. A minha tia-avó, a gente chamava ela carinhosamente de Vobé, que ela que, eu me recordo quando eu era moleque, a gente ia na casa dela, eu morava ao lado, né? A gente morava ao lado da casa, não é a casa que é a minha casa hoje, era mais pro final do bairro, né? E ela era minha tia-avó, e a gente sempre passava por dentro da casa e via a imagem. A gente não sabia muito o que era, a gente era pequeno, né? Mas a gente lembrava muito da imagem. Eu posso recordar de algumas coisas daqui, né? Eu fiz catequese aqui, a gente molhava, ainda no início, ainda não tinha piso, né? E a gente molhava um pouco antes das catequeses, né? E a gente fazia aqui, sentado no banco. E eu lembro também das missas, né? Que a nossa professora ficava de frente, olhando para a boca, para ver se você vai responder tudo na missa, né? Se você não respondesse, você depois pegava e puxava a orelha, né? Então eu me lembro muito disso. E esse ano eu passei por algumas coisas, né? E Santana, São Joaquim me fez com que eu estivesse aqui. Acho que o milagre da comunidade, de ter me ajudado em orações, eu acho que não é à toa que eu estou aqui hoje, né, nesse momento. Eu acho que Santana e São Joaquim fortaleceram demais para hoje estar aqui, oração de todo mundo da comunidade. A Cláudia me deu um presente quando eu ainda estava internado, e os meus pensamentos sempre foram aqui na comunidade. Eu me recordava, eu estou no Ministério de Música há pouco tempo, vou fazer 2 anos, e todos os domingos eu ficava imaginando, né, quem está no ministério hoje tocando, né? Porque independente de eu estar tocando ou não, eu sempre estou aqui, principalmente para ver, né, vocês cantarem. Adoro ver a voz do seu Pedro, né? Ana Carla,
meu parceiro Elcio, que fez o convite há 2 anos atrás, que eu já trabalhava com música, mas era música secular, né? Eu tava cantando no palco e tal. E hoje estar aqui é uma vitória, você não imagina. Quando a gente tá ali, às vezes você tá nervoso, é o nervosismo de estar se oferecendo para Deus, né? Você tá aqui, tá ali no Ministério de Música, às vezes a gente tenta passar o mais despercebido possível ali cantando, mas é muito difícil estar ali porque você quer fazer o seu melhor. Eu acho que é um pouquinho disso que eu queria falar e agradecer mais uma vez a toda a comunidade. O Elcio queria que eu falasse que eu faltei muita catequese para jogar bola, mas isso é mentira dele. Mas é isso, um abraço. Eu me chamo Sebastiana Correia da Silva, meu apelido é Galega, né, que aqui no bairro todo mundo conhece, sou Galega. Eu trabalhei na escola aqui mais próxima, Maria Limpina, e ela também me chamava Tiana, então ficou Tiana, também alguém me conhece por Tiana. Eu cheguei aqui, morar nesse bairro aqui, era só mato ainda, né, nós tínhamos pouca casa. Aí logo já veio, né, a dona Luzia, não me lembro quem que era, começou a igreja, nós já começamos a trabalhar na igreja, a igreja era só um barracão, né, que celebrava a missa. Aí já veio a catequese, eu trabalhei na catequese também nessa época. E como acontece agora as festas, acontecia também naquela época, a festa Santana, né, que só não tinha São Joaquim, era só Santa Ana, que a gente trabalhou com ela, só Santa Ana, né. Não era agora que veio colocar São Joaquim também. Mas sempre foi assim, uma união dos 3 bairros, né? Que era o Parque O'Hara, Jardim das Palmeiras e Chácara dos Pinheiros. Sempre esses bairros são unidos, né? Quando saía o presidente de lá, a gente ajudava. Que eu nunca peguei nada de direção na igreja, mas eu sempre ajudei. Nas festas, no que precisa. Eu moro próximo, tudo me chama, né? E eu ajudo todo mundo que pega a direção da igreja. As festas, antigamente, era bem bacana, né? Que todo mundo cozinhava fogão a lenha, não tinha nada de igual tem agora. Sempre as pessoas tomando frente de tudo e dando certo. Que todas as coisas a gente falava, né? Aprendi com a mãe da Ana Rita, Dona Luzia. O que não der Santana inteira. E nunca faltou comida nessa festa. Nunca. Sabe? Sempre a gente arruma um pratinho já com a tradição de Santana inteira e sempre rende mesmo. E assim eu moro aqui, batizei meus filhos aqui, fizeram a crisma, primeira comunhão, tudo aqui. A minha filha caçula casou aqui, sabe? É minha casa. Aqui é a igreja, é minha casa, viu? Quando procura eu em casa, fala que tá. Onde que a mãe tá? A mãe tá na igreja. Não é a melhor coisa, tá aqui, né? Eu amo muito essa comunidade, viu? Muito mesmo. Então, eu me chamo Zulmira Espília Trevisan. Eu vim morar nessa comunidade. Eu comecei a participar dessa comunidade em 93. Moro no Parque O'Hara, convidada pela dona Domingas Luz, né? Que me convidou. Aí, de lá pra cá, eu sempre participei, ajudando conforme podia, né? E fui catequista junto com a Cláudia, acho que foi umas 4 turmas de crisma que a gente formou. Antes disso eu servia lanche para catequese, eu e a Maria José, que agora não mora mais aqui, a gente serviu acho que uns 3 anos e meio eu servi lanche na catequese. E agora eu só fico recebendo as crianças da catequese aqui, né? E sempre fui muito bem recebida, bem tratada nessa comunidade, gosto muito dessa comunidade. A gente sempre trabalhou muito, porque na época a gente fazia pizza para vender, então a gente fazia muitas pizzas e sempre ajudava, né? E na época a gente ralava o queijo, ralava o presunto, agora fica mais fácil, né? Que acha tudo pronto, mas na época não achava não. A gente se reunia ali na cozinha, vendia, ajudava a vender, sempre participei. Nossa, lá mesmo onde eu morava ali não tinha casa do lado nem do outro, nem atrás, era bem, nossa, gente, as festas, as coisas, de repente fazia até na casa da Dona Maria, porque na cozinha não era como é agora, né? Era bem difícil. E eu já, quando eu comecei a participar, já estava assim, bem adiantadinha, né? Teve pessoas que eu vejo conversar por aí que faziam até embaixo de árvore, foi bem difícil. E toda a coisa que começa é difícil, né? É muito difícil. Ai, sou muito feliz. Nossa, acho falta quando
quando a catequese está em recesso, eu já acho falta de não vir aqui. Meu nome é Osvaldo de Souza Brito, sou membro da comunidade de Santana e São Joaquim, com grande satisfação. Falar hoje da nossa comunidade, para mim hoje é importante, porque nós que fizemos parte do começo da nossa comunidade, eu, por exemplo, sou o único membro da equipe da bandeira que se encontra vivo, porque desde criança, junto com Dona Luzia, Dona Ana Sofia, Dona Antônia Lourenço e Dona Margarida, a gente fazia essa jornada da visita da bandeira na comunidade, aonde se preparava para a festa da padroeira, sendo que a visita da bandeira, a festa da padroeira é a única forma da gente conseguir um recurso maior para benefício da nossa comunidade. Então a gente, com a visita da bandeira, onde a gente levava as bênçãos de Santa Ana e São Joaquim para dentro da casa das pessoas e ao mesmo tempo arrecadando no fundo recurso para a nossa festa junto com os festeiros, né? E essa missão nossa vem desde o começo da fundação da nossa comunidade, porque a comunidade hoje, se está de pé, é porque a gente lutou, todo mundo junto em união, todos os coordenadores que por aqui passaram deixou sua marca, seu trabalho prestado a esta comunidade. Só temos a agradecer, porque hoje, graças a Deus, nós temos condições de pagar uma funcionária para a igreja, porque antigamente era um mutirão, era uma equipe de jovem que limpava no final de semana, era um grupo de ministro que limpava, era um grupo de eventos que limpava, grupo de mães, era cada final de semana era um grupo que ficava responsável pela nossa comunidade. Mas graças a Deus a nossa comunidade cresceu, hoje está aí dando referência para a nossa paróquia, uma comunidade que cada um deixou seu legado, né? Então só temos a agradecer a Deus, porque nós que somos daqui de dentro da comunidade, eu fico alegre e satisfeito, porque aqui eu me batizei, me crismei, fiz minha primeira Eucaristia, casei, hoje eu tenho 2 Anas por causa de Santa Ana, né? 2 filhas minhas, em homenagem a Santa Ana. Então a essa comunidade eu carrego no fundo do meu coração, porque é uma comunidade que aprendi a vivenciar, a ser catequista aqui, participar da coordenação da igreja aqui, ser ministro da Eucaristia aqui. Então isso nos satisfaz a estar aqui trabalhando em benefício da nossa comunidade, porque ela está bonita hoje, está linda, maravilhosa, porque cada um de nós deixamos a nossa semente plantada nessa comunidade. Só temos que agradecer a Deus. Todos os coordenadores por aqui passaram, deixaram sua marca, todas as pessoas que frequentam a nossa comunidade ajudam de qualquer forma, mas ajuda. Hoje eu estou alegre porque é 40 anos de vida, é 40 anos de trabalho prestado a esta comunidade. É só gratidão a toda a nossa coordenação, a toda a equipe da comunidade e todos os sacerdotes por aqui passaram, párocos, agradecer a Deus, porque é história mesmo de trabalho, de luta, porque essa comunidade merece ser valorizada. Cada pessoa por aqui passaram e passa. Santa Ana e São Joaquim nos dá muita alegria, paz, e a todas as pessoas que lutam, trabalham pela nossa comunidade. Nós tivemos nessa igreja aqui uma ajuda muito grande das firmas assim, da Beira Rio, Todimo, Carzão, todas essas firmas ajudaram nós muito nessa igreja. Sei lá, nos anos 95, no salão ali, Fabrício, que é um dos donos da Beira Rio, todas aquelas luminárias que tem ali. Então é um agradecimento a essas firmas pela construção dessa igreja e a comunidade em si também que fez aí, o Miro, né, também ajudou demais nessa parte de construção. Então, mas eu queria dizer assim para vocês assim, que essa igreja ela foi construída pela comunidade. Ela aqui não tem dinheiro lá de fora da Alemanha, dessas entidades, não tem. Aqui só tem doação do comércio e doação do povo. Mesmo o humilde que não podia trabalhar com mutirão aqui, ele faria assim uma coisa para poder ajudar. Então, muito bom, sempre teve muito bem participada, muito bem orientada, porque foi a comunidade que fez. A única doação que teve aqui de fora, teve uma doação, metade do telhado. Metade do telhado foi Dom Bonifácio. Chegamos lá naqueles anos 88, 87, né, que nós ia cobrir a igreja. Isso era em dezembro. Aí eu fui lá na mita e falei para Dom Bonifácio, se você não me ajudar, nós não cobre Santana.
Aí ele falou assim, mas o que está precisando? Eu falei, eu estou com um orçamento aqui, vou precisar de 7 milhões e pouco, naquela época ela não era autorizada, era sapatinho. Ele pegou, puxou o gavetão assim, pegou o cheque dele, preencheu o total exato daquela conta que ele precisava nos doar. Eu disse para ele, só que o senhor vai ter que esperar uns 3 a 4 meses para receber esse dinheiro de volta, que nós vamos ter que fazer promoção e pagar. Ele falou, não, isso aqui é a ajuda da Mitra para Santana. Dom Bonifácio, uma pessoa que gostava muito dessa igreja, ele se sentia bem aqui dentro, falava de Divino Santana, Dom Bonifácio, ele vinha sempre. Então a única doação que veio foi dele, só metade das trilhas daquela época, de cima só. Outra metade o Padre Mário emprestou dinheiro para nós, mas nós pagamos ele com promoção. Então, é por isso que a gente vê a comunidade que tem um amor para essa igreja, porque ele ajudou a te fazer, né? Participou do começo, né? E tudo que você faz que é bom, você se sente bem dentro dela, né? Eu, para mim, é a segunda casa que tem aqui, porque todos os coordenadores que passou, eu dei minha colaboração em todos os sentidos, em arrecadar, em ajudar, em fazer manutenção, até nos anos 2015, por aí, nessa faixa. Depois afastei de vez, falei, agora vou chegando nos 80 e ali para frente, hoje já chegando nos 85, deixa os novos que estão tocando muito bem. Muito obrigado. Nos últimos dias de dezembro de 98. E a gente não tinha conhecimento da comunidade, mas a gente sempre foi muito participativo. A gente sempre participou de todas as comunidades. Fomos muito bem acolhidos, assim, na época, a gente logo começou a participar ativamente, né, da comunidade, né, e foi muito bom, né? O tempo passou, a gente foi cada vez mais assim, se acompanhando cada vez mais, né? Depois, uma vez que eu trabalho também com os salesianos, né? Como eram sempre os padres salesianos que rezavam a missa, então ficava um pouco até mais fácil, né? Porque já era bem, assim, bem conhecido, né? E o tempo foi passando, a gente se encaixou muito bem, né? Eu sempre participei, do jeito que eu participo hoje, nunca foi diferente. Encaixou, depois eles chamaram a gente para catequista, coisa e tal. Uma vez eu ajudei na catequese, né, com alguns grupos de catequese, e sempre me senti muito bem. Bem mais complicado, né? Porque nem asfalto não tinha, né? Nem asfalto tinha, né? Aí, claro, era tudo bem mais difícil, né? Bem mais... No tempo da chuva, principalmente, era uma dificuldade de andar, né? Porque aqui a região é muito plana, né? Então, quando chove muito, era uma lamaçal que não tinha jeito, né? Tinha o que tem hoje, né? Não tinha o que tem hoje, né? Um barracão bem mais precário para as festas, né? E coisas assim. Depois as coisas foram sempre, né? Evoluindo, né? Sempre foram evoluindo, né? Chegou onde chegou, né? A nossa chegada aqui para a comunidade Santana, para mim tudo foi surpresa, assim. Era um mundo diferente, tudo diferente, né? Mas assim, eu sentia assim um calor gostoso, porque eu já tinha trabalhado em um lugar difícil, né? Como nas aldeias, acabei de falar para você. Então aqui naquela época ainda não tinha esse conforto que tem hoje. Hoje já tem muita coisa. E eu sempre pensava assim, imagina quem chegou primeiro. Esse nosso vizinho aqui, eles contam histórias bem fortes, assim, quando começou a casinha de palha, tudo aquela dificuldade. Quando nós chegamos já estava mais sofisticado as coisas, né? E eu vejo assim como estrutura, né? Mas o que mais sempre me chamou a atenção, minha paixão toda a vida, foi mexer com criança, com jovem, que era assim, a minha história lá para trás foi sempre fazendo essas coisas, né? Trabalho com a juventude, criança, catequese, e eu entrei assim, de cheio no movimento da catequese. Aí, muito cedo eu peguei a coordenação da catequese, assim, por ter mais tempo, né? Eu tinha mais tempo, quando eu viajava. O nosso filho estudava, e eu tinha uma disponibilidade, assim, para ficar ali o tempo todo. E nós tivemos assim, um trabalho bem bonito, e eu sempre olhando para aqueles que chegaram primeiro, né? Pensava assim, gente, se hoje é difícil, imagina para aquela turma daquela época, né? Como foi bem mais difícil. Muito feliz quando vinha um número grande de catequizandos, chegava o crisma, primeira Eucaristia, o batizado para mim era o foco assim, de ver muitas crianças sendo batizadas. Assim, e nós mexíamos muito com as famílias, né? Visitávamos muitas famílias. Foi quando foi introduzido na catequese o lanche, né? Aí foi quando foi introduzido o lanche. Eu continuo achando que é muito importante o lanche. O que nós fizemos na época? Eu e o Osmar pensamos, vamos pensar uma maneira que todas as crianças, os filhinhos das pessoas mais que tinham condição, traziam seu lanche. As outras crianças não tinham lanche.
Aí nós fizemos um trabalho de casa em casa, conversando com as famílias. Isso deu certo todo o tempo da coordenação da catequese, todo o tempo da nossa coordenação da comunidade. Quando chegamos na coordenação geral, então, eu tive a oportunidade de conhecer muitas demandas da comunidade, porque ele estava junto com todo mundo. Os pais da juventude, dos irmãos, os pais das crianças pequenas. Então, quando eu entrei para coordenar, eu já mais ou menos tinha noção de como a gente poderia trabalhar, como poderia formar as pastorais, quais famílias que a gente poderia apresentar para frente de uma... E graças a Deus deu certo. Maria assumiu a comunidade, não tinha ar-condicionado na igreja, né? Então já existia a direção anterior, já tinha feito um ensaio, né? Mas não existia a condição financeira para colocar, né? Então, assim que a Maria assumiu, né, foi assim que foi que conseguiu colocar o ar-condicionado, que era uma reivindicação, sim, claro. Estamos em Cuiabá, né, o calor sempre foi esse, né? Então, quando foi introduzido o ar-condicionado na igreja, assim, a comunidade se sentiu muito melhor, né, depois disso. Nesse lado, nós tivemos o privilégio do Padre Oswaldo ter criado aquele fundo de solidariedade. E a gente, todas as semanas, tinha reunião por 16 coordenadores das comunidades, né? E ali era discutir todos os assuntos que estavam acontecendo em cada comunidade. E aquelas comunidades que estavam mais fragilizadas financeiramente, com mais problemas, as outras comunidades apoiavam desse fundo, foi o que aconteceu com nós. Conseguiu fazer essa troca, colocar luz, colocar ventiladores pequenos em volta. E também era um sonho do Padre Oswaldo e nós também da comunidade, era organizar tudo que era da liturgia dentro da igreja. Ele tinha muita vontade que a gente conseguisse a imagem de Santana e São Joaquim, que deixasse aquela relíquia que tem da caminhada, que anda no andor, ali mesmo, como sempre existiu, está ali no cantinho. Mas ele queria que tivesse uma imagem para que toda a comunidade percebesse. E a gente foi atrás e conseguiu. E também, nossa auxiliadora era o Cristiano Márcio, do salesiano, né, a comunidade salesiana. Ele queria que a gente... Aí a própria comunidade paroquial nos deu aquela imagem. Como também aqui na frente de Santana e São Joaquim, aquela imagem que está aqui na frente de Santana, ela já existia de muitos anos para trás. Mas não tinha o São Joaquim para ficar junto. Aí a gente conseguiu o doador, a Sagrada Família. E foram muitas coisas. Tanto que a sacristia, nós pensamos, era muito complicado quando os padres vinham, do jeito dos padres se ficavam, tinha um banheiro de dentro dos padres, não tinha um jeito. A gente conseguiu deixar ela intacta, eu não digo uma coisa de primeiro, né? Mas fizemos um balcão assim lá direitinho, fizemos um frigobar, arrumamos um banheiro para que eles tivessem um conforto melhor. Trocado o telhado de canto, esse telhado, subido as paredes, que eles eram baixinhos. Mas assim, sempre com aquele cuidado de não desmanchar a imagem daqueles que lutaram tanto, que vieram primeiro que a gente, né? E zelando daquilo que a gente encontrou pronto e crescendo. Como foi fazer os banheiros, ajeitar tudo em volta da comunidade aqui. Eu quero dizer para você que foram 6 anos de um aprendizado sem tamanho. Sem tamanho. Muita coisa a gente aprende quando está na frente da... A gente aprende com os erros, a gente aprende com os acertos. E lá na frente você consegue peneirar tudo isso e ver o que valeu. Se hoje perguntar para mim, Maria, você teria coragem de repetir os 6 anos que você passou por eles, os meus anos? Eu ia falar que sim. Porque esses anos, eles foram bem vividos, bem sacrificados, mas no bom sentido, o sacrifício. E foi uma colaboração muito, muito grande do Osmar e dos nossos filhos. Os dois, né? Filho e a filha. Então, eu rezo e vou rezar sempre para quem assume uma coordenação na comunidade. Todos os coordenadores, do primeiro até chegar em mim, todos eles passaram por uma experiência que nunca vão esquecer. Nunca vão esquecer. Por mais fácil que foi ou por mais difícil que foi. Porque é um dia a dia de entrega. Entrega cada dia diferente do outro, né? Então, nessa diferença aí que a gente cresce, que a gente envelhece também. Mas vale a pena, vale a pena. Olá, eu sou Gisele, faço parte do Ministério de Música juntamente com a Ana Carla, com o Elcio, com o Ricardo, com o João Pedro e com o Michael. Com grande alegria eu gravo esse vídeo em comemoração aos 40 anos da nossa Capela Santana e São Joaquim. Fala da história da capela, eu falo também da história da minha família que pôde estar presente na construção da capela desde a pedra fundamental.
Nós somos as famílias pioneiras. Meu pai ajudando a levantar a parede, minha mãe ajudando na cozinha, nós ajudando na pescaria, vender rifa e de todas as formas que Deus permitiu que nós ajudássemos. E eu vou contar uma história para vocês da música. Não sei, os mais antigos vão lembrar dessa história, quando o senhor Antônio, catequista, montou uma banda só de crianças para tocar na igreja, na missa. Então essas crianças cantavam e tocavam violão, pandeiro, afoxé, triângulo. A missa era aquela alegria com as crianças cantando e tocando. Vocês lembram dessa história? Hoje estou aqui para falar um pouquinho da nossa comunidade. Sou Ana Rita, hoje estou coordenadora da comunidade Santana e São Joaquim e venho falar desde o início, dos 40 anos. Nós estamos completando agora, a pedra fundamental. Essa igreja sempre teve um trabalho maravilhoso, feito com a ajuda de todos, nós nunca tivemos uma ajuda financeira de outras igrejas que veio de um outro lugar. Sempre foi um sacrifício, um trabalho fervoroso feito pela comunidade, por todos que aqui estão. Nós estamos há 40 anos, teve desde a pedra fundamental, junto à minha mãe, Luzia, junto com meus irmãos e também outras pessoas que passaram por aqui. Várias outras pessoas, como doando trabalho, nos ajudando aqui e sempre fazendo o melhor. Hoje eu estou aqui completando 4 anos, vou completar 4 anos na coordenação. Nunca quis assumir um cargo de coordenadora, mas sempre estive junto com quem coordenou, ajudei como coordenadora de eventos, ajudando em todos os momentos que foi necessário, que vocês todos sabem que é um trabalho árduo, a gente trabalhar, dedicar para a igreja, a gente tem que ter muita fé, muito amor, E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho dessa nossa história, Uma comunidade ativa, nós temos várias pastorais, todas pastorais ativas, participativa, E sempre contando cada vez mais com a ajuda de cada um de vocês, com o carinho que eu recebi esses 4 anos de todos. E também, fora isso, nós temos fora a catequese, temos também o encontro da família, das mulheres, que é a pastoral familiar que direciona esse encontro da família, das mulheres, que são nas quartas-feiras. É um encontro maravilhoso também, que é um momento de falar com Deus, um momento de troca de ideias, do momento de trabalhar com artesanato. Nós temos esse momento muito bom, que cada dia que passa está aumentando cada vez mais o número de mulheres. Não tem idade, basta você querer vir e participar. Nós temos aqui a pastoral do dízimo, temos muitas pessoas que contribuem, que recolhem o seu dízimo. Nesse tempo todo da nossa história de Santana, nós temos a festa dos padroeiros, que esses são 3 dias de festas. Essa festa é feita com a ajuda dos festeiros, com as caminhadas que nós fazemos com a peregrinação com a bandeira nas casas. Fazemos isso aí na zona rural, somos muito bem recebidos. Temos o primeiro dia da nossa festa com a reza cantada, o mastro. O segundo dia nós temos com a quermesse, o terceiro com a rifa, temos o almoço, o terceiro dia. E assim, cada atividade que é feita aqui na nossa igreja, temos doação. Nós temos a catequese, que é servido lanche para as crianças, que também nós ganhamos doação, pessoas que doam alimento para fazer esse lanche. Nós temos aqui o bazar, que é feito com doações também. As pessoas trazem para nós roupas, utensílios, e esse material a gente vende por um valor bem simbólico para ajudar na despesa da igreja. A festa de Santa Ana é uma tradição secular, nascida da expressão profunda da religiosidade da família Pinheiros da Silva e que se estendeu entre os moradores do bairro. A comemoração da santa envolvia toda a comunidade e tinha duração de 12 dias, com muita alegria, entre cururu, siriri e cânticos devocionais. A Santa Ana, gloriosa Mãe de Maria, no ano de 2013, o vigário da paróquia Nossa Senhora da Guia sugeriu que a capela fosse dedicada aos pais de Maria, avós de Jesus. A capela passou a ser denominada então de Santa Ana e São Joaquim. Assim, essa tradição, trazida para a comunidade de Santa Ana e São Joaquim, perdura até os dias atuais.
A comemoração inicia geralmente com a visita da bandeira, o levantamento do mastro, orações, até a data do Dia dos Padroeiros, que é 26 de julho, com missa, exposição do Santíssimo e, em seguida, chá com bolo. Alguns dias depois acontece o descimento do mastro, que termina também com um bom jantar para a comunidade. Durante o ano, a cada dia 26 de cada mês, acontece missa votiva dos padroeiros, com um árduo desejo de renovação de devoção popular. Atualmente, a comunidade Santa Ana e São Joaquim possui uma ótima estrutura física e pastoral. Exala um clima familiar onde todos se sentem acolhidos e dispõem da oportunidade de fazer parte dessa grande família. São muitos os trabalhos desenvolvidos, as vidas tocadas e também as vidas doadas, que Santa Ana e São Joaquim, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, intercedam sempre e cada vez mais pelo povo cuiabano, que guarda em seu coração esse especial carinho que somente os avós são capazes de oferecer. Que no coração de Santa Ana possamos ser lembrados sempre. Ó Santana gloriosa, Mãe da Mãe do nosso Deus, ó excelsa padroeira, nos olhai nos altos céus, vosso valioso amparo, volvei a nós, volvei, volvei a nós. E eu estou aqui para agradecer por cada momento, por todo esse tempo que eu, desde o início, vou agradecer em nome da minha família, que estava aqui desde o início, esteve aqui desde o início, agradecer por aqueles que estiveram comigo esses 4 anos, à frente, as minhas pastorais, todas as pessoas, as famílias, né? Eu quero mais uma vez agradecer a todos e que Santa Ana e São Joaquim possa abençoar a família de cada um de vocês. E creio que eu vou levar daqui muita gratidão por tudo que nós vivemos aqui, podemos aprender com vocês. É uma alegria sempre poder vir todos os finais de semana aqui. Tenho certeza que vai fazer com que eu sinta muita saudade daqui. Não somente das pessoas, mas também de toda essa dinâmica, né, que é a comunidade Santa Ana e São Joaquim. A tradição, as rezas, a devoção e tudo isso tenho certeza que marcaram profundamente a minha vida. Creio também a do Lucas. E também quero estender meu agradecimento, né, a estes quase 2 anos de serviço. Assim como o Guilherme disse, com certeza deixará muita saudade, mas também muita alegria, né, de ter contribuído e muito com a minha formação sacerdotal. E para encerrar, dizer que este documentário, que provavelmente vocês vão estar assistindo depois, é o nosso presente também, de certa forma, para essa comunidade, de forma que vocês sempre se lembrem das suas raízes e que se hoje essa comunidade está de pé, se hoje ela cresce, se hoje ela é bonita dessa forma, é porque houveram pessoas que trabalharam, que suaram muito para que
hoje nós tivéssemos esse conforto que nós temos hoje, este ambiente que nós temos hoje para rezar, para estar mais próximo de Deus e de certa forma também de podermos viver como uma grande família, que é o que nos pede, né? O Papa Francisco nas suas cartas e agora também o Papa Leão XIV. E tenho certeza de que essa comunidade, com o coração que ela carrega, com a devoção que ela tem a Santa Ana e São Joaquim, é uma comunidade que tem tudo para dar certo, uma comunidade que tem tudo para louvar a Deus com sua vida, com sua história e com o seu povo. Um grande abraço a todos e esses são os nossos votos de felicidade para essa comunidade. Onde existe amor fraterno, amor, onde existe amor, Deus aí está. Onde existe amor fraterno, amor, onde existe amor, Deus